Seja muito bem-vindo a esse workshop de V-Ray para SketchUp. Eu me chamo Ina Lopes e essa série de vídeos tem como objetivo te mostrar como é possível, através de uma sequência de 6 passos usados por pessoas comuns como eu, como você passar de uma pessoa que não sabe absolutamente nada sobre renderização, nem sobre o V-Ray, para uma pessoa que conseguirá fazer a apresentação de seu projeto de uma forma tão realista como essa imagem que você está vendo agora, que deixará todos os seus clientes apaixonados por você e pelo seu projeto. Como aconteceu com minha aluna Luciane, que melhorou a taxa de aprovação dos projetos dela ao apresentar os 3Ds mais realistas. Porque assim, o cliente ele consegue ver com detalhes, com iluminação, com textura, tudo que ela deseja propor no projeto dela. Além de ter conseguido reduzir para praticamente zero a quantidade de modificações que o cliente solicita na hora do projeto, hein? Porque você sabe, quem trabalha com o projeto, só o fato de não precisar ter que ficar modificando toda hora alguma solicitação nova do cliente é quase um sonho. E também tem o caso do meu outro aluno, Iago, que logo que ele aprendeu a renderizar com mais realismo, ele sentiu que agora consegue passar mais confiança para os seus clientes, inclusive conseguindo a aprovação do projeto de vários clientes logo no primeiro encontro. Aí você me pergunta, como é que você vai conseguir fazer isso, Ina? Simplesmente te mostrando de forma bem específica quais são as configurações certas que você precisa mexer no V-Ray, assim como a sequência em que você deve configurá-las. E a melhor parte é que você não vai precisar usar nem a metade das configurações existentes no programa. Sério. É importante te dizer que o que eu vou te ensinar aqui agora não é sobre qualquer tipo de apresentação com imagens renderizadas, porque qualquer um pode apertar o botão e fazer um render e ter um resultado como esse. Mas o que eu vou te ensinar aqui é como chegar ao resultado de renderizações mais realistas. Aquelas renderizações onde seu trabalho vai parecer quase uma foto de tão real. Acontece que eu sei exatamente como você se sente quando você se dedica dias, semanas, quiçá meses em fazer um bom projeto, pensando em cada detalhe ali com muito carinho. E na hora de apresentar o seu projeto, começar a sentir aquela frustração quando você percebe que um cliente ou um professor não está conseguindo entender exatamente tudo que você pensou para aquele projeto. E, por conta disso, não aprová-lo. Por pura falta de clareza. Mas hoje eu vou te provar que mesmo que você ache que o V-Ray possa ser difícil e complicado de se mexer, você pode transformar isso em uma experiência muito simples e prazerosa quando conhece o que precisa ser feito, a jornada que você precisa seguir para chegar a resultados extraordinários. Isso está soando bom demais para ser verdade? Pois sabe que eu ainda, nessa aula, te falarei sobre 2 mitos que poderão estar te impedindo de criar apresentações que você tanto deseja. E, inclusive, um desses mitos é uma excelente notícia para você que não sabe quase nada de V-Ray e está protelando em querer aprender por achar que é complicado. E o outro mito foi algo que me custou muito tempo de renderizações ruins até entendê-lo e então começar a fazer imagens como essa. E assim, eu posso te dizer que realmente eu também consigo chegar a resultados como esse e esse. E eu sei o que você deve estar pensando agora ao olhar essas imagens. Nossa, ainda, mas deve dar um trabalho gigantesco fazer uma imagem como essa. Ou então até meu computador não aguentaria um resultado como esse. E eu não te culpo por pensar assim, porque até eu também já pensei isso um dia. Mas não se preocupe, porque eu vou te explicar exatamente o segredo que faz você chegar nesses resultados sem precisar ficar anos se aprofundando em configurações complexas do V-Ray. Agora eu preciso dizer, eu comecei com muitos de vocês que estão assistindo essa aula aqui hoje, do zero, sem saber literalmente nada sobre renderização, muito menos sobre V-Ray. E ter sido apresentada a modelagem em 3D e a renderização foi praticamente uma salvação pra mim. Porque eu entrei na faculdade de arquitetura sem saber direito o que eu queria da vida. E durante o curso comecei a entrar numa espécie de crise existencial, onde não parava de passar pela minha cabeça a seguinte frase: gente, será mesmo que eu vou ter que passar o resto da minha vida trabalhando com arquitetura? E eu via meus colegas e vários profissionais da área tinham uma verdadeira paixão pelo que faziam e definitivamente eu não me conectava com aquilo. Existia essa angústia muito grande dentro de mim até que um dia eu consegui ver uma luz no fim do túnel. Essa luz no fim do túnel foi no dia que minha mãe, que é arquiteta, ela apareceu em casa em 2012 me dizendo o seguinte: Ina, você precisa ver o que o pessoal do escritório tá fazendo. Você tem que aprender a fazer essas coisas também, porque é incrível o resultado que gera. E adivinha só do que ela tava falando, gente?
sobre as fofíssimas modelagens 3D e renderização. Gente, sério, meus olhos brilharam nessa hora, porque eu vi ali algo que realmente fazia meu coração vibrar e finalmente trabalhar com projetos arquitetônicos ganhou uma nova graça pra mim. Mas enfim, como nem tudo são flores, aquele dia que eu encontrei uma grande paixão também foi o início de uma sequência de frustrações. Porque eu me deparei com um software completamente confuso em outra língua, onde eu não entendia nada, e mesmo tentando mexer nas configurações sozinha, parecia que nada funcionava direito. Sério, se você já tentou mexer no V-Ray sozinho pela primeira vez, vai entender exatamente do que eu estou falando. Parecia que existia uma barreira entre eu e o programa, algum código secreto, algum pulo do gato, alguma informação escondida que por mais que eu estudasse o programa, nunca chegava àqueles resultados que impressionassem de verdade, sabe? Meus renders eram aquele feijão com arroz, eu sempre tinha problema com a iluminação na cena que ninguém conseguia me dar uma solução para realmente conseguir resolver. E me sentia mais frustrada quando eu assistia um vídeo de um tutorial onde tudo que a pessoa faz funciona lindamente. Quando eu ia tentar fazer adivinha, ficava um verdadeiro desastre. Então depois de muitas tentativas tentando aprender o V-Ray completamente sozinha, sem muito resultado, eu acabei passando um tempo desestimulada com essa situação. Até que eu conheci o estilo de renderizações realistas e aquilo tocou meu coração de novo e me deu um gás para querer aprender a mexer no V-Ray novamente. Dessa vez eu passei por um novo desafio, porque foram pelo menos 3 cursos diferentes. Porém sentia que alguns eram complexos demais e não era minha intenção me aprofundar em cada configuração que existe dentro do V-Ray. Eu queria conhecer as configurações que funcionavam bem para renderizar imagens de projetos arquitetônicos e de interiores. Agora, outros cursos acabavam sendo básicos demais e o que eles me ensinavam não trazia aquele resultado diferenciado, sabe? Mas enfim, resumindo essa ópera, depois de muito estudar e principalmente praticar, eu acabei chegando em uma espécie de compilado de configurações que mais geram resultados em um render de projetos arquitetônicos e de interiores. Uma relação de configurações que não eram nem super básica, mas também não exigiam um nível de complexidade absurdo. E o melhor, me geravam resultados incríveis, independente do projeto que eu fosse fazer. Seja ele renderizações de projetos de cenas internas ou de cenas externas, a lógica seria a mesma. Pera, deixa eu repetir essa parte porque ela é muito boa. Essa lógica que eu sigo todas as vezes quando vou fazer um render realista e que eu vou ensiná-la para você, ela pode ser aplicada para toda e qualquer cena que você for fazer. Sejam eles projetos de interiores ou cenas externas. Portanto, mesmo que você nunca tenha usado o programa na sua vida, basta você seguir esses passos estratégicos que o resultado aparecerá. E que lógica é essa, Ina? Bem, gente, eu batizei essa lógica da A Jornada da Renderização, que é um compilado de configurações bem específicas dentro do V-Ray, que executadas nessa sequência estratégica apresentada pela jornada, vai gerar o resultado de uma renderização incrível para os seus projetos, mesmo que você nunca tenha usado o V-Ray na sua vida. Essa jornada da renderização se tornou um mapa, um direcionador para quando você estiver na frente do 3D modelado ali no SketchUp e for renderizar uma imagem, saber exatamente quais são os seus próximos passos que você precisa seguir. Isso vai economizar o seu tempo e energia todas as vezes que você for renderizar no V-Ray. Você não vai precisar quebrar sua cabeça, como eu, para descobrir quais são as configurações que mais funcionam para renderizar com realismo em projetos arquitetônicos e interiores, e usufruir de todas as vantagens que uma boa apresentação te oferece. Você poderá pegar o meu atalho e já conhecer logo de cara que funciona de verdade. Então a pergunta que não quer calar agora, né? Como é que funciona essa jornada da renderização, Ina? E eu vou te explicar cada etapa dessa jornada. Mas antes de eu fazer isso, primeiro é muito importante desmistificar 2 mitos que poderão estar te impedindo de criar prestações que você tanto deseja. Inclusive, ao compreender esses 2 mitos, você vai conseguir entender como a estrutura da jornada foi pensada e com isso assimilar com mais facilidade o potencial que essa metodologia tem para te oferecer. Combinado? Então vamos lá. Primeiro mito. Você só terá resultados em suas apresentações quando se aprofundar em uma grande quantidade de configurações complexas do V-Ray. Certo ou errado, gente? Para a sua sorte, errado. Por quê? Você verá agora. Segundo mito.
Para alcançar o resultado de uma renderização realista que impressione, você precisará focar apenas em conhecer as configurações técnicas do V-Ray e ponto final. Porque afinal de contas, é somente as configurações do V-Ray que me trará resultados com render realista. Certo ou errado? Por mais louco e contra-intuitivo que isso pareça, errado. Bem, vamos começar com esse primeiro mito, que é uma excelente notícia para aquelas pessoas que estão desejando aprender a renderizar no V-Ray, onde muita gente pensa que só vai conseguir chegar a resultados extraordinários no dia em que se aprofundar em uma tonelada de configurações técnicas do V-Ray. Inclusive, esse é um dos motivos que muita gente se desmotiva por achar que o V-Ray é difícil. E assim, gente, eu tenho que assumir. De fato, ele é. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Eu não sei se você sabe, mas o V-Ray é considerado um dos renderizadores mais poderosos do mundo. É utilizado inclusive na indústria do cinema e do entretenimento para fazer animações. E por causa disso, ele é um programa com centenas, quiçá milhares de configurações para você mexer em micro detalhes de uma renderização. Mas agora, pense aqui comigo. Acontece que nós somos da área de arquitetura e desejamos renderizar imagens de projetos arquitetônicos e interiores, né? Bem, eu te digo que o nosso tipo de render é algo infinitamente mais simples comparado com essas renderizações de cinema. Porém, veja o seguinte, o programa do V-Ray, ele é literalmente o mesmo, tanto na hora de renderizar um tipo de render, quanto para o outro. Ou seja, dentro do programa V-Ray precisa ter todos os tipos de configurações, tanto as configurações que funcionam para 3D ultra elaborados da indústria do cinema, quanto as configurações mais simples para renderizar projetos arquitetônicos, que é o nosso caso. Você sacou o que eu te disse agora? Simplesmente, essa é uma sacada genial. Porque foi aí que eu percebi que muita gente tenta ensinar o V-Ray mostrando muitas configurações técnicas que não geram um resultado tão expressivo para projetos arquitetônicos. E é por causa disso que o V-Ray é apresentado de uma forma muito mais difícil. Então o V-Ray é complexo? Pode ser para quem quiser aprender a virar um expert V-Ray. Mas a excelente notícia é que você não precisa se aprofundar nesse nível de dificuldade para usar ele na área de arquitetura. Ufa! Basicamente, você precisa conhecer exatamente quais são as configurações certas para transformar suas apresentações de projetos arquitetônicos e de interiores em imagens realistas e se tornar um mestre em ignorar todo o resto. Bem, a boa notícia que eu tenho para te dar é que a jornada da renderização que você vai conhecer vai te entregar de mãos beijadas justamente as configurações que são mais importantes para você. A jornada é como se fosse a espécie do GPS da renderização, lhe dando a tranquilidade de saber que você terá um mapa em mãos para seguir, um passo a passo testado, que levará você a criar lindas apresentações para o seu cliente. Mas cabe uma ressalva muito importante aqui, hein? Não é porque o foco está em aprender configurações que geram mais resultados que não será necessário estudo, dedicação e prática do que é ensinado na jornada. Definitivamente não estamos falando aqui de nenhum tipo de milagre, nem algo que você vai aprender da noite pro dia. E sim sobre um passo a passo, uma técnica muito bem estruturada que também é importante se dedicar para aprender, mas que com certeza vai facilitar muito a sua vida. Bem, agora vamos desmistificar o segundo mito. Para alcançar resultados de uma renderização realista que impressione, você precisará focar apenas em conhecer as configurações técnicas do V-Ray e ponto final. Essa era uma outra ilusão que eu sofri por muito tempo, até que minha ficha caiu e eu saí de um render de qualidade como essa. E eu te digo seguramente que existe pelo menos 3 outros fatores, além de que você precisa conhecer as configurações certas do V-Ray, que vão influenciar para que você chegue naquele tipo de render que vai deixar seu cliente encantado com seu projeto. E o mais louco é que esses fatores não têm nada a ver com o V-Ray, apesar de influenciarem diretamente no realismo de uma configuração. E a grande questão é que eu não vejo ninguém enfatizando a importância deles, porque, na cabeça de muita gente, pode ser que esses fatores pareçam óbvios. Bem, na minha, e acredito que da de muita gente, não é. Eu tive que descobrir sozinha na raça, mas agora eu vou compartilhar com você. Vou começar falando aqui sobre o primeiro fator, que não sei quão impactante essa informação será para você, mas por muito tempo
eu não dava devida importância para ela. Muitas vezes eu era até negligente com esse fator. E depois que eu fui me aprofundando, entender onde era que eu estava errando por não estar chegando naqueles renders com a qualidade melhor, eu notei que esse elemento altamente simples é fundamental para o realismo e impacto da sua apresentação. Eu estou falando sobre a importância de se fazer uma boa modelagem no SketchUp. E o que é fazer uma boa modelagem? Olha, eu te digo que existe uma série de fatores que você nem imagina de tão simples que são e que influenciam na qualidade de sua modelagem. Eu vou citar aqui como exemplo um dos fatores só para você ter uma ideia. Sempre utilize blocos de qualidades, blocos realistas que são muito bem modelados. E o que são esses blocos realistas, Ina? Basta você olhar para um bloco de uma cama como essa e essa. E comparar com blocos de uma cama como essa e essa. Olha a diferença do movimento do tecido, gente, dos travesseiros. Ou então se a gente comparar esse sofá aqui todo duro, modelagem bem mais ou menos, com um sofá aqui desse super bem modelado, com aspecto bem mais real. Olha essa vegetação e compare com essa vegetação. Note a diferença entre esses dois tipos de blocos. As imagens falam mais do que qualquer palavra. Para comprovar a importância desse fator para vocês, eu vou mostrar um exemplo claro de quando eu comecei a caprichar mais na modelagem, a qualidade das minhas apresentações melhoraram absurdamente. Esse foi um quarto que eu modelei um tempo atrás e depois de começar a investir em buscar blocos de mais qualidade, olha como ficou a minha apresentação um pouco tempo depois em um novo quarto. Uma mudança e tanto, hein? O bloco da cama anterior realmente estava matando o meu 3D. Claro que ainda tem o posicionamento de câmera, que também está mais bem colocado, mas de forma geral, a modelagem foi o que mais impactou no resultado final. Já nessa cena aconteceu a mesma coisa. Depois que minha ficha caiu sobre essa questão da importância da modelagem e o uso de bons blocos, simplesmente eu renderizei novamente o 3D, mas agora usando blocos com qualidade muito maior e aproximando mais a casa da cena. Olha a diferença dos blocos de vegetação entre uma cena e outra. Olha o carro. Olha essa vegetação que estava em primeiro plano da cena, como ela estava horrível, e logo em seguida melhorou muito. Então veja que entre os vários fatores que aumentam a qualidade da sua modelagem, a utilização dos blocos realistas é um dos mais básicos, apesar de todos os outros fatores também serem simples de resolver. Então você vê que esse é um fator que não tem nada a ver com as configurações técnicas do V-Ray e influencia diretamente na qualidade da sua apresentação. Inclusive, se você olhar aqui a jornada da renderização, notará que a primeira fase é justamente o quê? A modelagem no SketchUp. Note, inclusive, como o nível dessa fase é mais gordinho do que os demais. Isso é proposital para te mostrar graficamente que você precisará passar mais tempo se dedicando nessa etapa se quiser criar apresentações impactantes para os seus clientes. Então, para fazer uma boa modelagem, preciso apenas usar bons blocos? Não. Como eu disse, existe uma série de outras ações que você pode fazer para elevar a qualidade da modelagem do seu 3D no SketchUp, que são explicadas detalhadamente na jornada da renderização. Porém, os blocos com certeza já é um bom primeiro passo. Então agora, se eu pegar aqui minha bola de cristal, eu vou descobrir exatamente o que está passando na sua cabeça. E é o seguinte: ai, não, onde é que eu encontro esses blocos realistas? E o que eu tenho para te dizer é: continue assistindo as aulas do workshop que você vai encontrar uma solução muito boa por aqui. Show! Agora, dando continuidade sobre o próximo fator que não tem nada a ver com o V-Ray e que vai influenciar diretamente na qualidade da sua apresentação, vamos conhecer agora o fator 2. Teve uma época da minha vida em que eu já tinha feito vários cursos sobre o V-Ray e por causa disso eu já conhecia bem a ferramenta do programa. Agora, sabe o que era estranho? Mesmo sabendo tanto sobre o que fazia cada configuração, ainda assim eu não conseguia fazer um render muito realista. Aquele quase como uma foto, sabe? Isso me intrigava muito e me deixava bem inconformada. Pois então, o que eu vou te dizer agora foi justamente o que mudou o jogo. E foi quando finalmente as minhas apresentações foram para um outro nível. O que exatamente eu faço para criar imagens realistas? A resposta disso vai te deixar chocado de tão simples que é. Mas não é porque é simples que significa que vai ser fácil, viu?
Simplesmente eu comecei a perceber o grande poder que uma imagem de um projeto real sendo usado como referência pode ter na qualidade de nossa apresentação. Pense aqui comigo. A partir do momento que você modela olhando para a imagem de um projeto real como referência, é como se você já tivesse um gabarito de provas em mãos. Uma espécie de mapa, direcionamento que você sabe exatamente qual é o resultado final que você quer chegar. Então você fica ali olhando a iluminação, os materiais, o posicionamento dos móveis, a vegetação, tudo, e tenta levar para o seu 3D cada detalhezinho desse. E parece que isso faz com que seu cérebro vá treinando para entender quais são as sutilezas de um render realista. Agora você me diz, mas Ina, se eu começar meu projeto do zero, não é possível ter a imagem real como referência para o meu 3D. E eu concordo 100% com você, viu? Mas segura aí, porque a solução para isso eu vou te dizer já já. Aqui estão alguns exemplos de quando minha ficha caiu sobre esse fator, eu simplesmente comecei a modelar como imagem de referência imagens de projetos reais. Que inclusive alguns deles aqui foram pegos no site www.galeriadarquitetura.com, que é um site que eu adoro. Então, você vê essa imagem real de uma cena externa e aqui está a minha modelagem. Então, essa aqui é a cena do projeto real, viu? Real. Essa aqui é a cena do meu 3D. Olha aqui outro exemplo de uma imagem de um projeto real. Esse é o projeto real. E aqui agora foi a minha modelagem. Mais aqui um outro exemplo de um projeto real versus a minha modelagem. Então o que acontece quando você começa a praticar o render desse jeito? Uma chave vira no seu cérebro, onde você começa a se tornar mais observador e entender exatamente quais são os elementos de iluminação, material, que são importantes para chegar a resultados incríveis. E depois de praticar 1, 2, 3 vezes, acabou. Você agora terá em mãos um mindset poderoso que vai levar para o resto de sua vida de como chegar a resultados como esse. Te afirmo com muita tranquilidade que quando você tem uma espécie de direcionamento para seguir do resultado final que você quer chegar, parece realmente que seu cérebro funciona de um jeito diferente e fica consideravelmente mais fácil de gerar apresentações bem mais bonitas. E lembra da preocupação que há quando o projeto ainda não existe na vida real? Bem, uma vez que você já tenha praticado o render com imagens reais, isso não será mais um problema para você, porque agora, de certa forma, você já gravou e assimilou os elementos para chegar nesse tipo de resultado. Por exemplo, essa imagem aqui eu fiz começando um projeto do zero e cheguei nesse resultado, simplesmente porque minha mente já estava treinada para fazer esse tipo de imagem. Agora, claro que para você praticar dessa forma que eu estou te explicando aqui e ter resultados, você precisa ter um background de conhecimentos de configurações exatas a serem usadas no V-Ray para projetos arquitetônicos, né? Mas observe como essa sacada é poderosa e como você pode usá-la a seu favor. Ela é a virada de chave para você que está começando no V-Ray economizar seu tempo na hora de aprender a fazer imagens realistas. Basicamente, a dica que eu te dou é: quando você estiver aprendendo a mexer nas configurações do V-Ray, já faça isso em um 3D que tem uma imagem real como referência, porque aí você já mata 2 coelhos com a cajazada só. Aprende a usar o V-Ray e já treina seu cérebro, seu olhar para fazer apresentações com esse nível de qualidade para os seus clientes, sacou? E uma vez que você aprende, fica muito mais fácil só replicar. Basicamente, uma vez que você aprende, não dá para desaprender. E o grande segredo que está em executar as etapas da jornada da renderização é uma modelagem feita com referência de um projeto real. Assim, você agora tem em mãos uma estratégia para encurtar o seu caminho de aprendizado, para não levar o tempo que eu levei para aprender a como ter resultados incríveis com o V-Ray. E é gratificante estar passando toda essa experiência para você hoje. Mas você pode me perguntar agora: Ina, mas como é que eu consigo fazer renderizações do 3D de uma foto? Eu tenho que modelar o projeto do zero, olhando para a foto? Como é que eu faço isso? Bem, basicamente a resposta para essa pergunta é sim, mas eu também vou te dar uma outra solução melhor ainda nessa série de vídeos. Então, fazendo o fechamento de todas as estratégias que vimos até o momento, a primeira coisa que você precisa fazer é aprender a se tornar um mestre em ignorar o que não funciona para você no V-Ray.
Em seguida, quando você for modelar o seu projeto no SketchUp, invista bastante tempo fazendo uma modelagem excelente, porque esse é um fator que muita gente negligencia ou simplesmente não sabe e agora você já pode se diferenciar. E para treinar a sua visão para o render realista, você vai lá e pratica renderizações usando a modelagem de projetos que possuem imagens de referências reais. E quando você fizer isso, uma chave vai virar no seu cérebro e a partir de agora renderizar com realismo ficará muito mais fácil nos seus projetos. Note que o que eu estou te ensinando nessa série de vídeos não é um simples passo a passo, e sim uma linha de raciocínio, a visão estratégica que você precisa seguir para aumentar seu desempenho em criar imagens realistas e economizar o seu tempo na hora que for mexer no V-Ray. Eu acredito que passo a passo são importantes, mas não somente eles, porque sem a visão estratégica do que você está fazendo, você acaba caindo muito naquela situação que o barato sai caro. E o que eu quero dizer com isso? Que basicamente, focar em aprender apenas passo a passo vai resolver temporariamente a sua situação. Porque se houver qualquer situação nova, um projeto diferente que você está acostumado, uma configuração nova que você quer criar, ou até mudança da versão do programa, você fica completamente perdido. Porém, se você entende a estratégia, seu poder de conseguir resolver problemas sozinho, apenas raciocinando junto com o programa, a Ave Maria aumenta muito. E é o tipo de informação que você vai levar com você o resto de sua vida. Então vamos finalizar o terceiro e último fator que é fundamental para o seu sucesso na hora de apresentar lindas imagens usando o V-Ray. E é algo que eu só consegui descobrir depois de muito praticar. E agora eu vou te entregar de mãos beijadas. Anote isso daí. Tão importante quanto você conhecer as configurações que funcionam melhor para você no V-Ray, é você saber a sequência exata de quando mexer em cada uma dessas configurações para te gerar mais resultados. Quer dizer então que se você não usar alguma sequência, simplesmente sair configurando aleatoriamente os elementos do V-Ray, não conseguirá chegar a um resultado bacana de sua imagem? Você pode até chegar em algum resultado, mas te afirmo categoricamente que você terá muito mais trabalho e levará muito mais tempo para chegar nesse resultado. Porque, por exemplo, configurar os materiais é a última fase da jornada, mas imagine que você comece primeiro com ele. Em seguida vai mexer na iluminação e na claridade e ver que o material não ficou tão bom porque foi influenciado pela nova iluminação. E agora você vai ter que refazer. Olha o retrabalho, o tempo perdido de forma desnecessária. Me pergunta como é que eu sei disso, porque adivinha só quem já passou por essa situação? Por isso que essa sequência da jornada da renderização não está feita aí por acaso. É como uma receita de bolo, onde você tem os ingredientes, certo? Mas adianta a gente só ter o ovo, a farinha, o leite, o chocolate, se a gente não souber a quantidade e a sequência exata para misturar os ingredientes? Pois é, então, renderizar é igualzinho. Você vai conhecer cada configuração do V-Ray, mas logo em seguida é importante você saber a sequência em que usar cada componente daquele, para que no final saia um bolo fofinho ou um render realista. Essa sequência é exatamente a relação de fases que você vai precisar passar pela jornada da renderização. A fase 1 é fazer uma boa modelagem, em seguida da fase 2, que é detalhar bem essa modelagem, para então entrar na fase 3, que é enquadrar a câmera. Logo depois pular para a fase 4, onde irá configurar a iluminação do seu render. Na fase 5 deixará a claridade equalizada e fechará com chave de ouro na fase 6, configurando os materiais. Bem, te garanto que nesse momento você tem uma noção sobre como chegar a resultados realistas no V-Ray muito maior do que muita gente que acaba caindo nas armadilhas de ficar batendo cabeça e se complicando na hora de mexer no V-Ray. Então, fazendo um resumo de tudo que eu te falei até agora, você acabou de aprender elementos chaves para executar na jornada da renderização. Primeiro, iniciar seu 3D fazendo uma boa modelagem no SketchUp. Segundo, conhecer as configurações certas que dão mais resultados no V-Ray e ser o mestre ignorar o que não funciona. Terceiro, conhecer a sequência, a ordem exata que deve mexer em cada uma dessas configurações. Quarto, usar imagens reais como referência para treinar seu olhar para o realismo. Se você fizer isso que está em sua tela, nossa, um abraço. O que eu estou te mostrando aqui é um atalho para você seguir e finalmente chegar a resultados extraordinários sem gastar o tempo e energia que eu gastei. Mas acontece que esse vídeo já tá ficando longo demais, isso foi só o começo, hein?
No próximo vídeo, você vai entender quais são os elementos da jornada da renderização que vão te ajudar a configurar uma das partes que as pessoas mais têm dificuldade nos seus 3Ds. A iluminação. E a próxima aula vai te revelar um grande segredo sobre esse tema. Você não perde por esperar. Se você gostou do conteúdo dessa aula, se achou que ela te entregou algo de valor, deixe um comentário aqui embaixo me dando seu feedback, porque definitivamente esse é o meu combustível para que eu faça conteúdos cada dia melhores para você. E parabéns por estar participando desse evento e buscando se tornar um profissional cada vez melhor para o seu cliente. Porque, no fundo, isso não se trata de você pura e simplesmente aprender a renderizar no V-Ray, né? E sim sobre o encanto que a sua apresentação causará. Então, vamos que vamos. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.